capítulo 10, Marcos, capítulo 10, versículos 46 a 52. Amém? Diz assim: quando Jesus estava saindo da cidade de Jericó, com os discípulos e uma grande multidão, encontrou um cego chamado Bartimeu, que estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu alguém dizer que era Jesus de Nazaré que estava passando, o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Muitas pessoas o repreenderam e mandaram que ele calasse a boca, mas ele gritava ainda mais: Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim. Então Jesus parou e disse: chame o cego. Eles chamaram e lhe disseram: coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Então Bartimeu jogou a sua capa para um lado, levantou-se depressa e foi até o lugar onde Jesus estava. O que é que você quer que eu faça? Perguntou Jesus. Mestre, eu quero ver de novo, respondeu ele. Vá, você está curado porque teve fé, afirmou Jesus. No mesmo instante, Bartimeu começou a ver de novo e foi seguindo Jesus pelo caminho. Queridos irmãos, em Marcos nós temos duas histórias de cegos, a partir do capítulo 8 especialmente, certo? A primeira é o cego em Betsaida, onde ele faz algo que poderia soar inusitado para nós, porque ele cospe nos olhos do cego, quem lembra dessa passagem, né? E esse cego demora um pouco para enxergar. Lá, esse cego, quando Jesus diz assim, o que vês? Ele diz assim, eu vejo homens, mas eu vejo homens como que árvores, parecem árvores andando. E a outra cura que acontece no Evangelho de Marcos é essa que nós acabamos de ler agora, do chamado também cego de Jericó, ou o cego Bartimeu. E entre essas duas histórias, Jesus viaja de Betsaida em direção a Jerusalém. E é no caminho entre essas duas cidades, subindo, quando Jesus está fazendo uma subida em Jericó, que eles encontram esse cego chamado, esse homem chamado Bartimeu. Jericó é o lar de muitos sacerdotes e levitas que servem até mesmo no templo em Jerusalém. E alguns estão nessa multidão, talvez com medo do impacto daquilo que esse jovem profeta Jesus pudesse ter nas suas vidas, vidas que eram profundamente arraigadas num tradicionalismo religioso. O aparente desdém de Jesus pela tradição deles deixa eles mais inquietos ainda, e certamente alguns ficam à margem do caminho, tentando criar coragem para desafiar Jesus. Quando Jesus ele está indo de Betsaida para Jerusalém, ele conta para os discípulos 3 vezes que ele deveria ser traído e ele seria crucificado. Isso acontece lá no capítulo 8, versículo 31 a 33, no 9 e 30 e depois no capítulo 10. Mas em cada uma dessas vezes que Jesus fala acerca de que ele seria traído, de que ele seria levado e ele seria condenado, os discípulos dão uma resposta cada vez mais frustrante. Eles não conseguem compreender com profundidade o que de fato iria acontecer com Jesus. Que Jesus seria traído, que ele seria condenado e que ele seria crucificado e que depois ele iria ressuscitar. Mas em todo esse tempo, Jesus está procurando se revelar a eles de forma extraordinária, assim como ele quer, aleluia, se revelar a cada um de nós de forma extraordinária em toda a nossa caminhada. Deus sempre tem um propósito nas coisas que ele faz. E Marcos, então, usa essas duas histórias de cegos para incluir uma série de histórias sobre discípulos que são espiritualmente cegos, porque a pior cegueira é daquele cego que não quer ver. Além disso, ele destaca o círculo íntimo de Jesus, Pedro, Tiago e João, porque eles tiveram o privilégio de estar com Jesus antes, lá na transfiguração, no capítulo 9, versículos 2 a 8. Mas ainda assim eles parecem estar cegos das verdades que Jesus está tentando mostrar a eles. Queridos, contextualizando, a cura de Bartimeu
é o último milagre que acontece no Evangelho de Marcos. Ele encerra o capítulo 10, porque o capítulo 11 já fala sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Quem lembra dessa passagem? Então acontece isso. Então, queridos irmãos, para a gente entender um pouquinho, Bartimeu, a palavra Bartimeu significa literalmente o filho de Timeu, porque Bar em aramaico significa filho, uma língua que era semelhante ao hebraico, né? Uma língua comum dos judeus palestinos, especialmente em Jericó, e Marcos dá esse nome aramaico a esse cego e traduz para o grego o filho de Timeu. Bar, queridos, como eu falei, significa filho, e Timeu, Timão, significa honra. Então, quando nós vamos fazendo uma tradução literal para aquilo que nós temos aqui, Bartimeu seria também chamado filho da honra. Mas não era isso que estava acontecendo com ele naquele momento. O estado de vida em que ele estava não tinha nada de honroso. E ele não poderia ser, de maneira alguma, ser chamado de o filho da honra. Porque como um mendigo cego, ele estava à margem da sociedade. Ele já havia ganhado uma capa e ele estava autorizado a ficar em Jericó, à beira do caminho, mendigando, pedindo esmolas para que ele tivesse pelo menos o que comer. Sabem, queridos, uma coisa que é importante que a gente tire e traga para o nosso contexto, e se você quer, às vezes a gente precisa sair daqui um pouquinho. Porque numa situação de contexto como a nossa aqui, se alguém for lá no semáforo e pedir esmola, ou se chegar na casa de qualquer pessoa, praticamente aqui na nossa cidade, e pedir esmola, ela vai ganhar, não é verdade? Ela vai sair com o que comer. Todos nós daríamos alguma coisa que comer se alguém fosse pedir, não é verdade? Mas, queridos, quando tem muitas pessoas pedindo esmola, isso não acontece. Nós estivemos esses dias lá no Nordeste, né, e vimos lá essa situação. Tem tantas pessoas pedindo esmolas que é difícil até mesmo para a gente dar alguma coisa. Porque se eu der para um, já tem mais 5 ou 6 do lado ali pedindo esmolas também. Isso coisa que não acontece aqui. Então esse cego aqui era alguém que não recebia muita coisa. Ele passava literalmente necessidades. Isso nos leva, queridos, a nós meditarmos em algumas verdades acerca daquilo que Jesus quer nos dizer com esta mensagem. O que ele quis trazer, por que Marcos quis trazer a cura do cego de Jericó ou do cego Bartimeu para o Evangelho. Porque quando nós terminamos de ler o Evangelho de João, o que o Evangelho de João diz? Que Jesus fez muitos outros milagres e muitas coisas mais que não seria possível descrever todas elas. Quem lembra das passagens? Certo? Porque foram muitos milagres. Mas alguns deles, eles resolvem colocar. E um deles é exatamente esse aqui. O milagre da vista ao cego de Jericó. E a primeira verdade que o evangelista Marcos quer nos trazer aqui, eu creio que pelo Espírito Santo de Deus, é que esse homem, ele estava, o quê? Qual era a condição dele? Cego. Não é verdade? Amém? Vocês estão me acompanhando? Nesse caso, ele estava cego fisicamente, mas quando nós trazemos daquela história que nós acabamos de falar agora há pouco, nós podemos fazer uma analogia e podemos entender que ele queria também trazer uma verdade sobre quem está cego espiritualmente. Porque muitos não conseguiram ainda ver o Evangelho, a luz do Evangelho de Cristo. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, diz que o Deus desse mundo cegou o entendimento dos que não creem, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo, que é a glória de Deus. Então muitos, queridos, não conseguiram ver a luz do Evangelho de Cristo. E a primeira coisa que o evangelista quer trazer aqui no contexto em que ele está, é que todos precisam ter uma experiência de transformação ao lado de Jesus Cristo. Seja aqueles fariseus que estavam ali, aqueles sacerdotes, aquelas pessoas que estavam ali tentando arrumar alguma coisa, uma armadilha para Jesus, ou até mesmo os discípulos que caminhavam com ele, mas não conseguiam entender a grandeza do Evangelho de Cristo. E às vezes, queridos, eu vejo isso no meio da igreja.
As pessoas não conseguem perceber o que Jesus Cristo quis fazer. Muitas vezes nós não conseguimos entender que é melhor dar do que receber, que é melhor ser o doador do que o receptor, que aquele que entrega é muito mais feliz do que aquele que recebe, porque esta é a grandeza do Evangelho de Cristo, que quando nós damos, nós somos felizes, mas quando nós recebemos, nós estamos em situação de necessidade. Então, o Evangelho de Cristo ele muda completamente a nossa forma de ver as coisas, de ver o mundo. João capítulo 1, versículo 12, diz que todos quantos receberam Jesus, ele deu o privilégio de serem feitos filho de Deus. Ele não usa a palavra aqui, o privilégio, não usa a palavra poder, mas nós precisamos entender o grande privilégio que é ser filho de Deus e a responsabilidade que nós temos de ser não aqueles que recebem, mas aqueles que entregam, aqueles que dão, aqueles que vão lá e consideram os outros melhores do que a gente mesmo, porque nisso nós somos completados. Queridos, nós não somos completados quando nós pensamos em nós mesmos, mas quando nós pensamos no outro, naquele que está precisando, naquele que está necessitado, naquele que está precisando de algo. Queridos, esta é a grande verdade. A segunda grande verdade que nós temos aqui é que esse cego, Bartimeu, ele estava à beira do caminho. E quando nós trazemos também para uma analogia, nos nossos dias, aqui onde nós estamos, no reino de Deus, nós podemos também tratar disso de uma maneira espiritual, porque Jesus Cristo, ele não quer ninguém que esteja à beira do caminho. É muito interessante que quando nós pensamos nisso de maneira espiritual, nós podemos pensar naquela pessoa que vê Jesus Cristo passar, que vê as coisas acontecer, mas nunca se envolve no reino, nunca se impõe, nunca está envolvido nas coisas de Deus. Esta é a pessoa que está à beira do caminho. Jesus Cristo diz em João capítulo 14, versículo 6, quem lembra? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus Cristo é o caminho. Muitos queridos, muitas pessoas, e o meu grande temor com relação à igreja de Deus é exatamente aquelas pessoas que estão à beira do caminho, que pensam que estão no caminho e que quando Jesus voltar para buscar a sua igreja vão ter uma grande surpresa, porque elas não estão no caminho, elas só estão à beira, elas só estão olhando as coisas acontecerem, elas nunca adentraram ao caminho, elas nunca tiveram uma experiência. E quando eu penso nisso, às vezes, queridos, me dá um verdadeiro temor muito grande, porque eu olho para as coisas que estão acontecendo, e quanto mais eu olho para as coisas que estão acontecendo, mais eu vejo que se aproxima o dia em que Jesus Cristo vai buscar a sua igreja. Quarta-feira nós estávamos aqui no culto de oração e estávamos falando exatamente sobre isso, sobre o tempo que nós temos. E quando nos perguntam quantos anos eu tenho, o certo não seria dizer os meus 50, o certo seria dizer que eu tenho 30 ou que eu tenho 40, porque são aqueles que me restam, porque aqueles que passaram eu não tenho mais. E eu só posso fazer alguma coisa com aqueles que virão, com aqueles que estão pela frente. E isso, queridos, me dá um temor muito grande, porque é necessário que a gente faça um exame de nós mesmos e a gente comece a pensar, eu estou no caminho ou estou à beira do caminho? E essa é uma resposta que somente você pode dar. Somente você pode dar para si mesmo. É uma resposta que eu não posso dar para você. Porque muitos estão à beira do caminho. Eles não estão longe. Estão perto. Vêm à igreja, às vezes. Escutam a palavra de Deus, às vezes. Oram, às vezes. Meditam, às vezes, perdoam, às vezes, mas não sempre. E estão à beira do caminho e precisam de uma experiência com Deus. Então, queridos, é fundamental que a gente saiba disso. Eu preciso dedicar um tempo aqui, porque quem está à beira do caminho vê o que está acontecendo no caminho, mas não participa dele.
Está vendo as bênçãos, mas não é abençoado. Está vendo a cura, mas não é curado. Está vendo o milagre, mas não é alcançado por ele. Está vendo a transformação das outras pessoas, mas não é transformado de fato. Então, queridos, Deus abomina aqueles que estão perto dele, mas não estão nele, porque ele nos quer inteiramente para ele, e não somente em parte. Muitas pessoas, como eu disse, vêm até a igreja regularmente, mas não participam ativamente da obra do evangelho, e estão à beira do caminho. Não esqueça, o Senhor nos quer no caminho, decididos a seguir a Cristo. Estou seguindo a Jesus Cristo, deste caminho eu não desisto, eu vou em frente, fazendo a vontade de Deus e não a vontade do mundo, não cocheando entre as coisas de lá e as coisas de cá, porque eu quero te dizer uma coisa: tudo que você fizer neste mundo, para este mundo, vai ficar neste mundo. Você entendeu? Tudo que você fizer para a eternidade vai ter resultado eterno. Então não estou dizendo que você não deva fazer as coisas que às vezes agradam o teu coração. Essa semana eu estava escutando justamente uma mensagem. Deus nos deu coisas boas deste mundo para que nós desfrutássemos delas, mas elas não podem ser o principal da nossa vida. Amém? Terceira verdade é que esse homem, Bartimeu, filho de Timeu, filho da honra, ele estava pedindo esmolas. Sabe, quando nós não estamos centrados, quando nós não estamos no caminho, nós somos obrigados a pedir esmolas. E espiritualmente, muitas vezes, nós cristãos não desfrutamos aquilo para que Deus nos fez e continuamos, sob o ponto de vista espiritual, pedindo esmolas. Repare aqui que o cego talvez pudesse viver muito tempo pedindo esmolas. Ele não ia morrer, quem sabe ele até tivesse o que comer, mas ele continuaria cego. E Deus quer dar o melhor para nós, Ele não quer que a gente esmole. Por isso que nós temos que fazer uma coisa que o cego fez. Ele clamou por misericórdia, ele reconheceu a sua situação. E nós precisamos fazer isso. Eu me lembro do cego que estava, do outro cego, não esse aqui, que estava à porta do templo. E Pedro e João, eles vão ao templo para orar. E quando eles chegam diante do templo, ali, que eles estão na porta, a porta chamada Formosa, aquele cego olha para eles e pede uma esmola, e eles dizem assim: olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. Sabe o que me faz pensar nessas circunstâncias, queridos? E eu estava justamente meditando também sobre isso essa semana. Vocês conseguem imaginar, a porta era a porta do templo chamada Formosa. Quem tinha passado por aquela porta muitas e muitas vezes? Antes de Pedro. Vocês sabem quem tinha passado por lá muitas vezes? Jesus. E aquele cego estava lá. E Jesus não curou aquele cego. Vocês já tinham parado para pensar nisso? Mas quando Pedro passa por ali, sem nada, sem bens, sem dinheiro, sem nada, somente com a roupa do corpo, ele passa por ali e ele diz assim: olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, eu não tenho nada daquilo que você espera, mas eu tenho para você algo melhor. Eu tenho algo para você que vai mudar a tua vida por completo. Aleluia! Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. A grande tristeza de muitas igrejas nos dias de hoje é que elas têm prata e ouro, mas não têm poder de Deus. E a nossa grande tristeza é se nós tivermos somente prata e ouro para dar, mas não tivermos o poder de Deus para entregar. Então, queridos, pense nisso, porque isso é algo extremamente importante. O cego aqui, Bartimeu, ele reconhece a sua situação, porque um dos maiores obstáculos para o nosso crescimento espiritual é não reconhecer a nossa situação. O maior obstáculo para o nosso crescimento espiritual é dar aquele passo de conversão. Hoje em dia nós vivemos dias tão difíceis porque é difícil para a gente fazer um apelo de conversão aqui na frente e as pessoas virem aqui à frente levantando a mão,
porque elas têm vergonha de reconhecer que elas são pecadoras. Que eu sou pecador, que você é pecador, que nós somos pecadores e que nós pecamos. Você sabe qual que é a grande marca de um avivamento, por exemplo, como aquele que aconteceu em Augsburg, ou outro que possa ter acontecido em qualquer lugar ao longo da história? Por exemplo, o avivamento que aconteceu na África do Sul, o avivamento que aconteceu no país de Gales, o avivamento que aconteceu com John Wesley, o avivamento que aconteceu em tantos outros lugares. Você sabe qual é a única característica em comum? Não é que eles falaram em línguas, não é que houve curas, não é que a pregação foi extraordinária, não foi nada disso. É que as pessoas reconheciam a sua situação. Quando Jonathan Edwards, um grande pregador do século passado, pregou um sermão intitulado Pecadores nas mãos de um Deus irado, as pessoas elas se agarravam às colunas do lugar onde estavam, com medo do inferno, e choravam e vinham para frente arrependidas, confessando os seus pecados. E quando, queridos, eu li sobre aquilo, eu tive curiosidade de saber como era aquele sermão, pecadores nas mãos de um Deus irado. E hoje em dia o Dr. Google dá de tudo. Eu achei o sermão. Eu achei. E fui ler. Você sabe quanto eu consegui ler? Umas 10 páginas. Vocês iam ter terminado, vocês iam dormir tudo na metade da primeira página. E eu também. Porque é enfadonho. Ele leu o sermão. Ele leu, ia lendo, assim, porque era assim que eles iam, assim que eles faziam. E quando ele terminou de ler aquilo, o Espírito Santo desceu. E as pessoas entenderam, e foram tocadas, e foram impactadas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então, queridos, nós precisamos reconhecer os nossos erros, os nossos pecados, e isso tem que ser algo que venha do fundo do nosso coração. E quando ele reconheceu a quinta verdade, é que ele clamou e ele não se importou, ou seja, ele veio para frente e ele não se importou com as pessoas, com o que as pessoas pudessem pensar. Quando ele clamou, ele teve até mesmo da parte de Deus uma revelação. Quando ele começa a dizer assim, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele tem uma revelação espiritual, você sabe por quê? Porque nem o Evangelho de Marcos, lá no início, chama Jesus de filho de Davi. É a primeira vez que isso acontece. Mas ele, ali tocado pelo Espírito Santo de Deus, ele começa a falar justamente isso. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quando as pessoas começam a dizer para ele, olha, cala a boca, tem muita gente, ele não vai ouvir você. Quem sabe aqueles homens que estavam lá, que fossem sacerdotes, dissessem para ele, olha, para com isso, você está fazendo um grande escândalo. Ele continuou gritando e dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. No mesmo brado, ele estava rogando e admitindo que Jesus de Nazaré era o Filho de Deus que havia de vir ao mundo conforme estava previsto nas Escrituras. Por isso que as pessoas daquele lugar não queriam que ele gritasse, não queriam que ele falasse a verdade. E eu quero dizer uma coisa para você, muitas vezes você vai falar e as pessoas desse mundo não vão querer dizer que você diga. Elas não vão querer ser confrontadas pelo seu pecado, elas não vão querer ser tocadas. Você já viu como é difícil a gente falar a palavra pecado no meio do mundo? Mas o pecado é o que acaba com tudo de bom que nós temos, e nós precisamos falar dele. Nós só estamos aqui e só passamos por tudo que nós passamos por causa do pecado. Se há morte, se há dor, se há tristeza, se há guerra, se há luta, se há dissensão, se há desavença, tudo isso é por causa do pecado. Então nós precisamos falar dele. Nós não podemos deixar de falar dele. Nós não podemos deixar de clamar e de reconhecer aquilo que estava falado. Não adianta clamar, querido, sem reconhecer a situação de impotência, de incapacidade diante de Deus. E ele reconhece a sua situação e clama por misericórdia. E eu quero te dizer nesta noite que a vitória virá debaixo de grande humilhação. Não sei qual é o problema que você tem, tua luta, tua dificuldade. Clame,
faça algo diferente, ouse fazer algo diferente, esperneie, faça o que for preciso, porque quando os outros mandassem que o cego se calasse, ele continuou clamando, ele continuou gritando, porque ele sabia a quem devia clamar. As pessoas repreendiam Bartimeu, mas ordenavam diversas vezes que ele ficasse quieto. E ele, no entanto, ele continuou gritando cada vez mais, ele ficou gritando, ele se recusou a ficar quieto. E os que repreenderam o cego estavam incomodados com o barulho que eles estavam fazendo, ou estavam incomodados com a declaração de que Jesus era o Filho de Deus. Mas Bartimeu gritou, até que ele atraiu a atenção de Jesus. Ore até clamar, ore até chamar a atenção de Jesus. Clame até que Jesus ouça aquilo que você está falando. E quando Jesus ouviu, e essa é a sexta verdade na nossa mensagem de hoje, o que ele tinha falado, Jesus deu uma ordem para ele, e ele obedeceu aquilo que Jesus ordenou. Ele ouviu que Jesus disse para ele, levante-se, e ele levantou, e ele jogou fora a sua capa. Queridos, aqui nós precisamos entender algo que é muito profundo. A capa do cego era mais ou menos uma espécie de licença para pedir esmola. Quando ele joga fora a sua capa, mesmo antes de Jesus o curar, ele está dizendo para Jesus, e está dizendo para todas as pessoas ali, eu nunca mais vou precisar dessa capa. E isso é fé. Às vezes a gente confunde fé com falta de dúvida. Mas eu quero dizer para vocês que eu tenho muitas dúvidas, às vezes. Muitas dúvidas a respeito da fé, muitas dúvidas acerca das coisas racionais que confrontam com as coisas espirituais, muitas dúvidas a respeito de uma porção de coisas. Mas ainda assim, eu obedeço. Porque não é pecado ter dúvida, é pecado desobedecer. O pecado de Eva, por exemplo, e de Adão, não teria sido pecado se eles só tivessem algum tipo de dúvida. Mas quando eles desobedeceram, mudou toda a história da humanidade. O grande pecado de todas as coisas é a desobediência. E o que ele fez aqui, quando Jesus chama ele, diz assim, levanta, ele joga fora a sua capa. E ele diz para todas as pessoas que estão ali, olha, eu vou ser curado, Jesus vai me curar, eu nunca mais vou precisar desta capa outra vez, aleluia, porque eu sei em quem eu tenho crido, e eu sei que Jesus pode me curar. Aquela capa era o único meio de sustento de Bartimeu, mas ele não hesitou. Quando Jesus pergunta para ele o que ele queria, ele diz assim, mestre, eu quero ver de novo. Ele teve fé, ele expressou o que ele queria. O que você quer de Jesus? O que você precisa do Senhor? Fale para ele. Você precisa expressar, você precisa verbalizar, porque a sétima verdade, para encerrar nossa mensagem de hoje, é que ele permaneceu no caminho. Ele nunca mais se desviou. Você sabe por que só tem duas pessoas que são chamadas pelo nome no Evangelho de Marcos? Uma delas é Jairo, quem lembra da história de Jairo? Já pregamos sobre ele aqui. E outra delas é Bartimeu. Provavelmente esses dois homens, eles são chamados pelo nome, porque eles permaneceram na comunidade dos discípulos de Jesus. E eles se tornaram homens muito conhecidos entre os discípulos de Jesus. Ou seja, Bartimeu nunca mais se desviou do caminho. Ele permaneceu, ele seguia, a Bíblia diz assim, que ele seguiu a Jesus. Não adianta só receber o milagre e voltar para a beira do caminho. Não adianta ser tocado pelo Senhor algum dia, aqui ou em outro lugar, e voltar a pedir esmolas, e voltar a pedir novamente, e colocar novamente a capa sobre si, e se colocar exatamente naquela mesma situação. Querida igreja, queridos irmãos que nos ouvem nesta noite, os planos, o propósito de Deus para as nossas vidas é muito maior do que aquilo que nós temos vivido aqui. Precisamos despertar
Porque Jesus nos quer no caminho. E para encerrar, eu queria dizer uma coisa para vocês. Não importa como você começa, importa como você termina. Importa que você fique no caminho até o último dia. Porque, como eu disse no início dessa mensagem desta noite, às vezes eu tenho temor muito grande, porque o relógio da meia-noite, da volta de Jesus, está para badalar. Eu lembro que teve uma noite que os jovens foram lá em casa, e nós temos ainda, né, o relógio lá que ele badala, que era o relógio do meu pai, né, e da minha mãe, né, obviamente é do meu pai e da minha mãe, né, e ele badala, né, ele badalava de 15 minutos, mas à meia-noite, irmãos, ele badala, né, à meia-noite, ao meio-dia, ele badala forte. E os irmãos estavam lá assistindo aquele filme Piloto das Selvas, em que os índios comem os missionários lá, né, e aqueles missionários são devorados na floresta amazônica, na floresta peruana, né, e deu meia-noite, foi dom, e os três deram aquele pulo, né, foi mais ou menos as piores cenas. Não seja surpreendido como aqueles jovens. Quando der a meia-noite, esteja preparado para a volta de Jesus. Amém? Você está preparado? Se coloque em pé, nós vamos orar.